Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, não, talvez, dia 3 de julho, é o penúltimo programa antes de irmos de férias, com Francisco Brito, Patrícia Machado e Luís Pardal. O meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Falamos sobre saúde. Já na semana passada aqui abordámos temas relacionados com a saúde, desta vez falamos sobre o INEM, porque o presidente do INEM demitiu-se. A saída do presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica aconteceu um dia depois de uma troca de acusações sobre o concurso para o Serviço de Transporte Aéreo de Doentes. A ministra criticou o INEM por ter deixado de terminar o prazo para o lançamento desse concurso público internacional, obrigando a um novo ajuste direto. Francisco Brito, começo por ti. Boa tarde, bem-vindo. Já houve muitas mudanças nas lideranças intermédias do Estado, da administração pública. Esta é mais uma ou há um motivo real para que o presidente do INEM deixe o cargo? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos colegas de painel e aos nossos ouvintes. É normal que quando existe uma alteração de governo há alguma alteração nas estruturas intermédias, porque naturalmente há um trabalho político e um programa para implementar e nem toda a gente que estava com o anterior governo tem que estar alinhada com este novo programa político. Portanto, neste caso concreto, nós sabemos que o INEM tem tido problemas graves em relação à frota de helicópteros, nomeadamente aqui em Évora, portanto aqui em Évora e também em Viseu, que nem sequer tem helicóptero para voar à noite, portanto para fazer emergência médica durante a noite, e o que está em causa neste momento é a continuação de um contrato por ajuste direto, portanto nem sequer teve um concurso público prévio, portanto é um ajuste direto que o INEM, através do seu diretor, queria prolongar e este contrato em si tem precisamente estas condições. Portanto, não há helicóptero durante a noite nem em Viseu nem em Évora. Naturalmente que o Governo não quer isto. Portanto, o Governo anterior tinha criado já as condições ao INEM para que existisse um concurso público. Esse concurso público foi lançado, existiram duas propostas e neste momento o diretor do INEM alega que as duas propostas eram acima dos 12 milhões de euros que estavam estabelecidos no concurso público. Pronto, muito bem, é uma realidade. Então é preciso averiguar realmente o que é que se consegue fazer. Consegue-se dotar este concurso com mais verba para que se consiga fazer uma adjudicação. É preciso mandar abaixo este concurso e fazer um novo. Agora, é preciso ter uma atitude. E essa atitude não pode ser a atitude passiva de se prolongar infinitamente um ajuste direto que é lesivo para os cidadãos, porque não há capacidade do INEM de conseguir dar a volta a um concurso público. Portanto, isto não é aceitável. É natural que a ministra, neste momento em funções, não concorde com este tipo de posição e que critique este tipo de atuação. Agora, também, qual é que deve ser a posição do diretor do INEM? Não é? Portanto, se não teve capacidade para gerir este processo e até tem críticas já, não são de agora, dos próprios técnicos de emergência médica, tanto que a Associação de Técnicos de Emergência Médica vem imediatamente defender a demissão do diretor do INEM. Quer dizer, o que é que ele pode fazer mais? Isto não é só o caso dos helicópteros. Há aqui muitas coisas, muitas daquelas que têm sido noticiadas ao longo dos últimos meses e que sabemos que são prejudiciais para o trabalho do INEM e que é um trabalho fundamental e que todos nós precisamos que aconteça com as condições necessárias. Portanto, parece-me, de certa forma, natural que o diretor saia, portanto também é preciso haver uma renovação dentro do INEM para que se possa capacitar esta entidade para que consiga ter uma visão de progresso, portanto uma visão de futuro e de resposta aos cidadãos, portanto não só nestas questões mais burocráticas em termos daquilo que é a contratualização pública, neste caso concreto dos helicópteros, mas também provavelmente daqui a algum tempo ouvimos falar de ambulâncias ou de veículos de primeira intervenção, mas também das condições para todos os profissionais de saúde que trabalham no INEM. Portanto, aqui parece-me mais um caso que, enfim, quase uma não notícia, porque é normal que que existam divergências. Aqui a notícia parece-me não a saída do diretor, mas sim o facto da situação dos helicópteros não estar resolvida como devia estar. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Partindo das palavras do Francisco, então pergunto, não seria mais claro a ministra dizer que queria que o presidente do INEM saísse, porque afinal não tem assim tanta coisa em comum e tantas afinidades programáticas?
Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, Luís Matias, os meus colegas de painel. Eu não sei qual é o grau de afinidades entre eles e também nesta, como noutras matérias, a questão, naturalmente as pessoas contam, mas para aquilo que estamos aqui a discutir nesta, como noutras matérias, é aquilo que são os projetos, as respostas, as medidas e a forma de as executar e de levá-las por diante. E eu acho que essa é que é a questão de fundo. Estamos aqui a falar de um aspecto concreto, como já aqui se disse, sobre problemas sérios que existem no INEM, esta questão dos helicópteros em concreto, e que aqui em Évora ainda há um tempo discutimos, se não estou em erro, no fim do ano ou ali no início do ano, com a notícia de deixar de haver possibilidade de recurso ao helicóptero do INEM durante a noite. E, portanto, é um avolumar de problemas, diria eu, alargado e extensivo a todo o Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que temos vindo a assistir é que, quer aquelas políticas que têm sido seguidas até aqui, quer aquelas já apresentadas pelo atual governo, não só não resolvem, como avolumam e fazem crescer esse tipo de problemas. Eu acho que a questão de fundo que aqui está é, de facto, a falta de meios. Há uma falta de meios, isso está diagnosticado há muito tempo do INEM, nomeadamente helicópteros, mas não só, meios, quer técnicos desta natureza, quer humanos. Porque há falta de profissionais no INEM para darem resposta àquilo que existe, há falta de viaturas, há falta de helicópteros e há falta de valorização dos seus profissionais, que também é extensível àquilo que temos vindo a discutir na generalidade do Serviço Nacional de Saúde. E é perante isto que tem que haver respostas. Respostas céleres, umas mais imediatas e mais urgentes, que há condições de dar para estancar, de facto, um conjunto de problemas e outras mais estruturais, que demorarão, obviamente, mais tempo. A julgar por apenas aquilo que pode ser, que é aquilo que saiu nas notícias, há aqui um problema que também não é pequeno. É que, aparentemente, também houve vários alertas por parte do INEM, ainda no anterior governo, relativamente a esta situação, e o qual não teve resposta. E, portanto, bem que pode agora este governo também dizer isto não se pode perpetuar, de facto, segundo as regras da contratação pública, que deve, pronto, para além dos estrangulamentos que criam, isso seria outra discussão, nada tem a ver com a transparência, com aquilo que deve ser, de facto, cuidado e acautelado neste tipo de processos. Agora, perante um problema de acabar a possibilidade de ter helicópteros e ser necessário dar uma resposta, quando a tutela não responde, alguma medida se tem que fazer, e não estou aqui a procurar justificar nada. Estou a dizer que supostamente a troca de acusações que fomos dando conta nas notícias dos últimos dias. E, portanto, há aqui uma necessidade também, de facto, de dar uma resposta, de encontrar as soluções a médio e longo prazo, mas também aquelas mais imediatas, para que não se criem situações. Estamos a falar de situações de emergência. O INEM, estamos a falar de situações de emergência, e a questão de fundo que está aqui é que medidas é que precisam de ser tomadas e que não estão sequer planeadas como objetivo do ponto de vista de reforço dos meios, técnicos, materiais e humanos, e a valorização naturalmente dos seus profissionais, que está longe de ir ao encontro daquilo que seria justo. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. Este sinal, talvez, no teu entendimento, o que é que se passa aqui? É um desentendimento que acontece habitual no início de uma legislatura em que um governo vai alterando lideranças intermédias, ou há mesmo uma adição menos competente por parte do Presidente do INEM ou do Governo nesta circunstância? Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Sobre este assunto eu queria deixar aqui 3 notas. A primeira, e em certa medida já abordei até no anterior programa, que falámos também da área da saúde, é que, de facto, a Ministra está aqui num caminho conflituoso. Não está a ser, digamos, um percurso fácil, até porque é uma pasta que tem a importância que tem, que é enorme, que é basilar para todos nós, mas, de facto, esta Ministra, quer dizer, começa por se incompatibilizar com o diretor executivo do SNS. A seguir, veio criticar os administradores hospitalares, que foi uma situação completamente desnecessária e que, enfim, para uma Ministra que inicia funções, não parece que tenha sequer algum cabimento e decoro.
A seguir, enfim, vem ao público outras circunstâncias de situações mais pessoais, mas que, enfim, no meio de tudo isto, aquilo que importa referir é que, de facto, está a haver aqui, digamos, uma postura e uma posição por parte da Ministra que, não tenho dúvidas, só tem impacto naquilo que é a gestão do SNS, que já por si própria já é complexa, não é? Agora, esta questão do INEM, quer dizer, eu não posso deixar de referir isto, que é o INEM tem uma enorme importância, quer dizer, é numa situação de emergência, de urgência, que são os primeiros a dar resposta e que por vezes, enfim, 1 minuto faz toda a diferença. E portanto é fundamental que tenhamos toda a estrutura do INEM com mais meios. Bem sabemos que os carros são, enfim, têm a utilização que têm e, portanto, as viaturas, não é? Todas elas. Vamos falar aqui de helicópteros, mas queria também dar esta referência, quer dizer, todos os meios usados a INEM estão todos os dias, permanentemente, sob tensão, não é? Quer meios mecânicos, quer meios humanos. E, portanto, é preciso que tenhamos consciência disto, é que, de facto, é fundamental termos um INEM com capacidade de resposta para toda a população e, enfim, deixar aqui também esta nota de reconhecimento a todos os profissionais de saúde que trabalham no INEM. Esta situação, eu quero dizer o seguinte: há aqui uma entidade que tem um papel muito importante nesta avaliação, que é o Tribunal de Contas. Quer dizer, se há alguma desconfiança que o processo, quer o anterior, quer aquele que está a decorrer e na sequência desta decisão do Presidente do INEM, se há alguma desconfiança, então o Tribunal de Contas que atua, e que deixemos aqui deste passo à bola. A realidade é que houve uma resolução do Conselho de Ministros em 2023 que permitia o lançamento de um concurso público e que a falta de resposta, Patrícia, não foi do anterior governo, a falta de resposta foi da atual tutela. Portanto, que já havia... Não, é verdade, quer dizer, em janeiro foi lançado um concurso público em que concorreram 2 empresas. Essas 2 empresas cediam aquilo que era o teto orçamental. Perante isto, e perante com a entrada do novo governo, quer dizer, eu percebo, o novo governo o que é que pensou? Bem, isto sou eu aqui a supor, não é? Mas na realidade acho que não deve ter fugido muito a isto. Vamos tentar encontrar aqui uma solução para reforçar os meios do helicóptero, não é? Tanto que depois foi metido aqui ao barulho o Ministro da Defesa, que entretanto veio dizer que teria os helicópteros disponíveis para prestar um serviço à saúde, e portanto começou-se a equacionar isto, só que esqueceram-se que o INEM precisava de uma resposta, porque estava a terminar um serviço que estava adjudicado. Ora, perante a ausência de resposta da tutela, o Presidente do INEM não fez mais nada, quer dizer, avançou. E avançou, calculo eu, que seja no âmbito do interesse público. Agora, podemos entrar na discussão, bem, se o Presidente do INEM é a pessoa indicada para o lugar, se este é o procedimento, isso é discutível, não é? Pronto, e aceito essa discussão. Também não estou aqui a defender o Presidente do INEM. Por outro lado, se, como disse há pouco, se há desconfianças daquilo que é o processo das adjudicações diretas, bem, então que se avance com o Tribunal de Contas. Agora, uma coisa é certa, aquilo que tem que ser feito é, e o PS já deu nota disso mesmo, é uma audição parlamentar para ouvir estas individualidades. Quer dizer, o Presidente do INEM, a Ministra e o Ministro da Defesa, que também foi metido aqui ao barulho. Portanto, isto, digamos que há aqui contornos em que são precisos apurar estes processos, porque temos, enfim, declarações contraditórias e, portanto, não há outra forma que é ouvir os interessados e, para além disso, os interessados todos são os portugueses e as portuguesas. Essa é a questão, Francisco. Podemos estar aqui seguros de que o INEM vai ter os meios adequados a funcionar com regularidade, com estabilidade, ou vamos ter mais episódios destes em que não se sabe bem o que é que se contrata, quando é que se contrata, apesar de se ter encontrado aqui uma solução, ou seja, continuam a existir helicópteros a funcionar à noite, a solução encontrada pelo INEM manteve o serviço disponível. A questão, se calhar, é custo, ou se está dentro da lei,
O que é que tu achas? Achas que o Tribunal de Contas podia ter aqui uma intervenção prévia? Eu não conheço, estou a fazer esta questão de uma forma verdadeiramente ignorante, porque o domínio de intervenção do Tribunal de Contas para mim é algo absolutamente que desconheço e, portanto... Pode haver controle prévio do Tribunal de Contas em alguns casos. Estamos a falar de um ajuste direto, portanto, a continuação de um ajuste direto que eu acredito que siga as leis, portanto, aquilo que está definido, até porque as nossas leis estão feitas de um ponto em que há uma série de proibições, mas depois as proibições podem ser levantadas se houver situações de emergência, pronto, há uma série de características que permite que exista uma certa ultrapassagem das próprias leis. Agora, aquilo que está aqui em causa é, de facto, o serviço funcionar e ter as condições para que o funcionamento não seja irregular, ou pelo menos não seja instável, mas que cumpra aquilo que são todos os procedimentos, os bons procedimentos da adjudicação. Portanto, neste caso concreto, um concurso público, portanto, feito com transparência para que possam haver vários interessados e para que se possa escolher a melhor proposta e que a proposta escolhida, naturalmente em resposta àquele que é o caderno de encargos do concurso público, seja de um serviço que cobre todo o país a 24 horas por dia, 365 dias por ano. É isso que todos nós desejamos, certo? Agora, a verdade é que eu vejo que há um governo que está empenhado nisso e parece que há aqui uma divergência com uma gestão do INEM, portanto com a direção do INEM, que pelos vistos teve aqui algum ponto de ruptura que estará precisamente nesta questão do serviço não estar assim tão garantido quanto isso, através da continuação deste tipo de ajuste direto. Portanto, acredito que isto é uma questão que se resolve. Portanto, se neste momento não há volta a dar e vamos ter uma série de meses até conseguir ter novamente resultados num novo concurso público, haverá sempre forma de garantir meios, seja por continuação do ajuste direto, não é um processo correto, mas a verdade é que temos que garantir que as pessoas têm serviço. Agora, se calhar já houve uma falha em que não aproveitar o concurso estava para trás. Eu não estou assim tão certo que a situação seja como o Luís Pardal descreveu. Portanto, que não houve resposta da tutela. Agora é assim, houve até março, até abril, um governo. Portanto, esse governo, pelo aquilo que fica aqui explícito, é que não tomou medidas. Gastou uma série de dinheiro, portanto havia uma série de excedente orçamental que entretanto desapareceu, mas pelos vistos não foi para haver helicópteros a servir as pessoas. Mas a seguir temos um governo que entra e que no espaço de 2 meses está a tentar resolver esta situação. Portanto, não me parece que a falha esteja neste novo governo, mas vamos ver também o que é que acontece daqui para a frente. Também me parece que pode ser ainda ligeiramente precipitado falarmos com grande detalhe desta questão, porque ainda faltam fatores. Mas deixo também aqui uma nota de alguma surpresa por esta posição que o Luís Pardal aqui traz, de defender uma comissão de inquérito para este caso, quando o Luís Pardal defendeu o governo que cessou funções e que muitas vezes não quis, sobre assuntos bastante importantes para o nosso país e que envolviam um investimento muito grande, não quis que essas comissões de inquérito fossem realizadas, mas agora defendem uma comissão de inquérito por qualquer assuntozinho, como se o Parlamento fosse uma espécie de revista Maria, passando aqui a publicidade, e que qualquer assunto tem que ser discutido no Parlamento para ser mediático. Também me parece que é preciso aqui estipular aquilo que deve estar e não deve estar no Parlamento, não criando aqui nenhuma ideia de não estar de acordo com as comissões de inquérito, pelo contrário, acho que as coisas devem ser de facto averiguadas e acho que o Parlamento tem toda a legitimidade de o fazer, mas efetivamente no cumprimento daquilo e na defesa daqueles que são os nossos interesses, não para que alguns partidos tenham ganhos políticos, como aconteceu também agora no caso das Gêmeas com o Chega, que é uma comissão de inquérito que tem trazido episódios totalmente lamentáveis e despropositados, porque depois choca com aquele que é o segredo de justiça, portanto, na realidade está muita gente ali a perder tempo sem qualquer sentido. Patrícia Machado, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica diz que o país não podia confiar nesta gestão de Luís Meira à frente do INEM e que esta gestão de 10 anos deve ser escrutinada. Isto é uma posição que vai ao encontro do que o Luís Pardal defende ou o Luís Pardal defende menos? O que é que tu achas? Eu tenho por hábito não comentar aquilo que não conheço do ponto de vista não estou em condições de apreciar qualitativamente e tecnicamente, acho que há quem possa fazer isso.
Eu volto a colocar que a questão de fundo é, de facto, costuma-se aqui dizer, caso não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Neste caso não há pão, não há nem vontade, nem uma visão estratégica de defesa do SNS. E isso não há, quer do anterior governo, quer deste, como é óbvio, e está cada vez mais às claras. Porque se o anterior governo e a anterior tutela não deu resposta a um problema que se estava a ver, que os valores cediam, que houve alertas, e não estou aqui, mais uma vez sublinho, a legitimar qualquer tipo de opção por parte deste diretor, que, pronto, também se calhar tem muito que se lhe diga. Mas o atual governo também, do ponto de vista de ajustes de valores, de não compromissos com determinados outros interesses, para dar resposta àquilo que é crucial, que são o reforço de meios técnicos, humanos, materiais do INEM, que estão há muito identificados, diagnosticados e que precisam de medidas concretas, também não lhe dá, nem se vislumbra resposta. Sobre esta questão da comissão de inquérito, não deixa de ser curioso, fugindo aqui um bocadinho ao tema, mas pegando nisto, o Francisco Brito agora diz, com toda a legitimidade, tudo aquilo que justifique que lese os interesses do país e dos portugueses, de facto, na Assembleia da República deve-se fazer esse trabalho. Não é por qualquer coisa, não podia estar mais de acordo. Não deixa de ser curioso que isto desmente esta acusação que ele faz ao Luís Pardal, não que eu esteja aqui a defender o Luís Pardal, que agora aceita qualquer coisa, e desmente também esta lógica que o Francisco Brito agora pronuncia, porque quando foi da proposta da Comissão de Inquérito para o negócio ruinoso de privatização da ANA, quer o PS, quer o PSD, recusaram. Ela ser feita ao Francisco, estão até às orelhas atascados o PSD nisso e o PS não está isento de culpas. Estamos a falar de muitos milhares de euros que lesaram o Estado português. E, portanto, a questão dos tais interesses, que se fizesse uma comissão de inquérito, que se fosse, não é 10 anos ou 5, é aquilo que lesa o Estado português, ainda para mais num quadro em que se estava a discutir o novo aeroporto. Pronto, quando há falta de argumentos e que se procura de coisa, vai-se buscar tudo. Estamos a falar de muito dinheiro que o país perdeu, que estão os portugueses a pagar para responder a outro tipo de problemas e que se assobia para o ar, a dizer não mexam nisto, porque vai-se descobrir coisas, nomeadamente que foi um negócio intencional, ruinoso para o país e para os interesses nacionais. Pronto, mas abri aqui um parêntese, porque não deixa de ser curioso que os argumentos cabem sempre quando dá jeito, mas depois para outras coisas já não é bem assim. Portanto, tem que haver alguma coerência naquilo que se defende em todos os aspectos. E, portanto, reconhecer quando há aspectos menos positivos. Portanto, eu termino com esta ideia de que as comadres podem-se todas zangar. A questão de fundo que interessa aos portugueses, e nomeadamente aqui ao distrito, com este problema efetivo de falta de resposta, de viaturas, de helicópteros, de horários, de resposta à emergência num território como este, é reforçar os meios, criar as medidas de valorização das carreiras dos profissionais para que eles se fixem em todas estas dinâmicas do SNS e que não se veja aqui este caminho que tem vindo a ser percorrido e que está a procurar ter um novo assalto do ponto de vista de velocidade, que é entregar isto, de facto, aos negócios privados e de mão beijada, não é? E pondo em causa, obviamente, aquilo que só o SNS pode dar resposta, que é o direito à saúde, independentemente do sítio onde vive, da sua capacidade económica, financeira ou de outro tipo de condição socioeconómica que as pessoas, coletivamente ou individualmente, apresentem. E, portanto, acho que é isso que cabe ao Governo responder. Obviamente que, pessoalmente, tenho muitas dúvidas que responda, porque não é esse o interesse nem a estratégia deste Governo, como é óbvio. Portanto, que até é um outro caminho e, portanto, temo que a pressão e o caminho vá noutro sentido, mas naturalmente também dependerá daquilo que são outros fatores que também influenciam, mesmo que as forças e as vontades que lá esteja não sejam essas. Luís Pardal, vamos ter um escrutínio então mais aprofundado agora nos próximos dias à gestão do INEM? A questão não é o escrutínio mais aprofundado nos próximos dias. O escrutínio tem sempre que existir e, portanto, esta questão que o Francisco há pouco levantou das comissões de inquérito, quer dizer,
isso não está em causa. Quando há dúvidas, quando há interesse e obrigação dos interessados, não é? Daqueles que constituem parte do processo, virem esclarecer, têm que esclarecer. Quer dizer, não, a realidade é esta. A verdade é que as comissões de inquérito não devem ser ali tribunais nem praça pública. E que o PSD e o Chega foram hábeis nos últimos anos a procurar fazer isso, fazendo ali telenovelas e para o espetáculo, não é? Portanto, isso sei que foram profissionais nesse aspecto. Não é esse tom que se pretende dar às comissões de inquérito, mas sim esclarecer aquilo que é necessário esclarecer para que as pessoas possam ficar mais... enfim, que tenham conhecimento de facto. Porque a realidade é que nós temos o INEM, e aliás, para não ficar aqui no ar, porque há bocadinho percebi que não tinha ficado suficientemente esclarecido, eu vou citar aqui o comunicado do INEM que diz somente isto, quer dizer, em parte, perante a ausência de qualquer resposta por parte da tutela que permitisse a abertura de um novo concurso público internacional, a única alternativa à não adjudicação do novo contrato por ajuste direto seria o país deixar de contar com este serviço. Ora, isto seria inaceitável. Portanto, estou a citar o comunicado e reporta aqui os contactos feitos pelo INEM à tutela no mês de abril. Ora bem, eu percebo que a Ministra, e compreendo, e aliás comecei a minha intervenção dizendo que era importante e fundamental reforçar o INEM. Portanto, isso não há qualquer dúvida e, portanto, eu não estou aqui a dizer que o anterior governo tinha o INEM a funcionar na plenitude. Não é verdade. Isso não é verdade. E é preciso reforçar esse investimento. Agora, eu percebo que a Ministra queira fazer mudanças e tem toda a legitimidade para fazê-lo. O problema é que os contratos têm prazos. Este prazo estava a terminar. Se não têm uma solução concreta para apresentar, então, enfim, que se recorra a este ato para, digamos, sanar os próximos meses e a Ministra e o Secretário de Estado que façam o trabalho como deve ser ao longo dos próximos meses e apresentem uma estratégia. Quer dizer, não é o Ministro da Defesa vir dizer que tem 2 helicópteros agora para ceder e está tudo resolvido. Não está. E, portanto, eu creio até que esta ausência de resposta da tutela ao INEM até tenha a ver com isso. É porque havia uma indefinição. Bem, mas não se quer reconhecer isso. Quer dizer, isto é claro e muito evidente que o Governo está completamente focado em criar uma debandada em tudo o que são institutos públicos. Quer dizer, há aqui uma sede de eleições muito grande. E há um receio muito grande também aqui a par disto. Agora, enfim, a pressa não é amiga de boas decisões e aquilo que tenho vindo a assistir é que o Governo está com pressa e a pressa não nos leva a bom caminho, pelo contrário, vai nos levar a uma realidade preocupante, enfim, e depois temos situações destas que seriam escusadas. Vamos para outro tema neste Sim, Não, Talvez, o tema que nos traz o Francisco Brito. Nos últimos dias, na cidade de Évora, a acumulação de lixo tem sido mais evidente. O problema parece estar a tornar-se crónico. O que se passa? Pergunta ao Francisco Brito. E que resposta tens tu, Francisco? Ora, a verdade é que é algo que os nossos cidadãos sentem, portanto, os éborenses, as pessoas da cidade e também do concelho, em algumas das freguesias rurais, têm sentido muito esta acumulação de lixo, portanto, é algo que durante este mandato autárquico começou no final de 2021, já se nota paulatinamente, portanto, tem-se verificado praticamente sempre este problema, tem sido levado junto de quem pode realmente resolvê-lo, que é a Câmara Municipal de Évora, várias vezes, e as respostas são sempre: estamos a estudar, estamos a resolver, temos pouco pessoal, e a verdade é que entretanto se passaram 2 anos e meio e não há qualquer tipo de alteração ou de solução, portanto não aparecem novos concursos e mais pessoal então para fazer colmatar as falhas de pessoal existentes e que a Câmara se queixa que existem. Não existem ações de sensibilização para sensibilizar os cidadãos que não colocam corretamente os seus resíduos no sítio certo, portanto também existe muita falta de civismo, como também é apontada, mas depois por outro lado também não existem campanhas de sensibilização que efetivamente cheguem às pessoas. Portanto, aquilo que nós temos visto é que existe uma Câmara Municipal gerida pela CDU, que tem responsabilidade política sobre esta matéria, que tem constrangimentos,
conhecemos os constrangimentos, mas que efetivamente não mostrou até agora qualquer tipo de atitude para debelar estes constrangimentos e este problema. Portanto, diz que conhece o problema e a situação fica por aí. A verdade é que é cada vez mais inaceitável. Aquilo que nós temos assistido nos últimos dias, na cidade de Évora particularmente, é de facto muito inaceitável. Existe uma grande acumulação de lixo por ausência de recolha adequada. Portanto, neste caso concreto, pode estar a existir maior produção de lixo, é uma coisa que os serviços têm que ter esse conhecimento e que, se é esse o caso, então têm que criar mais rotas de recolha, portanto, maior frequência. Se precisam de ter mais pessoal para isto, naturalmente têm que criar as condições para o ter, têm que abrir os concursos, têm que contratar as pessoas. E quando nós falamos deste assunto, geralmente ouvimos sempre a CDU dizer mas não temos dinheiro. Mas depois, em campanha autárquica, como aconteceu em 2021 e como acontece aqui em alguns momentos quando dá jeito, dizem que têm as contas da Câmara saudáveis, portanto não há uma dívida estrutural preocupante, portanto têm conseguido fazer face a esta dívida, saíram do PAEL, portanto têm todas as condições agora para contratar e agora é que vai ser, mas entretanto agora é que vai ser, vai passando, os dias vão acontecendo e a solução não aparece neste problema, não aparece noutros e estamos num ponto de ruptura em que de facto a cidade não consegue aguentar mais isto, particularmente o Centro Histórico, que é um espaço classificado como monumento nacional e distinguido como património da humanidade, que tem muitos visitantes, cada vez tem mais, estamos agora a entrar na fase do verão, portanto vamos ter ainda mais visitantes e estamos a querer preparar-nos naturalmente para acolher a Capital Europeia da Cultura, com todos os fluxos que isso trará, com certeza que aumentará em muito este problema e a verdade é que não parece haver qualquer tipo de atitude desta gestão da CDU para que este problema seja resolvido e que existe a capacidade não só para resolver o cotidiano, mas acima de tudo também conseguir resolver aqui fluxos maiores, não só os sazonais por via daquilo que é o turismo, mas também da Capital Europeia da Cultura, com toda a quantidade de gente que virá, que seguramente será muito superior a estes picos que nós temos durante o verão e em alturas muito específicas. Portanto, aqui aquilo que sinto é que de facto existe um problema que se está a tornar infelizmente crónico e que precisa de uma atitude afirmativa e com capacidade de resposta para aquilo que as pessoas necessitam. Patrícia Machado, partilhas destas críticas do Francisco de que a cidade tem mais lixo e que tem de encontrar uma solução para a gestão da limpeza pública diferente? Eu até estava tentada a usar as próprias palavras do Francisco Brito na última Assembleia de Freguesia do Centro Histórico, em que, afirmando que naturalmente há um problema que existe, também não é um problema de fácil resposta. Pronto, foi as palavras do Francisco Brito. Por isso mesmo é que já passaram 2 anos e meio. Na última Assembleia de Freguesia. E eu partilho dessa visão. Ou seja, sendo uma realidade que decorre de determinadas questões, e vou procurar sintetizar, de facto a resposta não é simples nem imediata e precisa de facto do investimento que às vezes estas medidas mais urgentes, mais imediatas e as medidas mais estruturais e que demoram tempo, não é? Procurando sintetizar, não é real e quem esteja um pouco atento e queira fazer revisitação histórica, não é real que não tenha havido investimento. Desde a possibilidade e a capacitação de voltar a haver possibilidade de investimento, sim, houve abertura de concursos públicos para pessoal operacional, nomeadamente para estas áreas, nos últimos anos. Tem havido, aliás, está a decorrer também agora um novo concurso, portanto, para capacitação de um pessoal que naturalmente estava muito envelhecido e que precisa de ser renovado e rejuvenescido, de uma área de trabalho que obviamente é muito desvalorizada, desde logo salarialmente, que não é qualquer um, naturalmente, que quer ir para aquelas áreas, mas isto é transversal à administração pública, de facto, de valorização daquelas carreiras para que as pessoas também, da forma como estão a trabalhar, possam ser também incentivadas, naturalmente. Portanto, não é uma área fácil a limpeza, a higiene, esta questão do lixo. Portanto, está-se a procurar. Tem havido concursos, tem havido investimento na renovação dos equipamentos. Ainda agora, recentemente, foi adquirida uma máquina, a partir também de financiamento, de lavagem de contentores, uma máquina daquelas ambulantes que o Francisco deve conhecer, porque também ajuda a limpar as arcadas.
Portanto, há, obviamente, investimento. Está, a partir do PEARSUR, pronto, obrigado. Isto é muita sigla. Portanto, uma candidatura, portanto, um investimento entre fundos comunitários e orçamento municipal, que, se não estou em erro, ronda aos 5 milhões de euros, de investimento para estas áreas. E, portanto, dizer que nada foi feito e que não está a ser investido não é de todo verdade. Agora, temos um problema de facto, que é um município que tem um orçamento para dar resposta, e que está longe de dar resposta, à capacidade, de facto, da sua população, que depois não é coincidente, esse orçamento não dá resposta àquilo que é, de facto, a população que cá passa e que cá está, porque não contempla os estudantes universitários, não entram portanto, não contempla os turistas, e a pressão que isto causa, positivamente, não é? Mas que tem, ou seja, isto a gente tem que gerir. Portanto, uma Câmara tem que gerir com um determinado orçamento que está estipulado para determinado tipo de população e que mesmo assim já é baixo, quando depois a realidade existente, seja de mobilidades pendulares, né? Portanto, aqueles que não vivem cá, mas que vêm cá trabalhar, e que naturalmente isso também tem impacto, os turistas, os estudantes universitários, portanto, tem peso. Pronto, e portanto, queria ainda nesta primeira volta colocar o seguinte, o Francisco fez aqui dizendo que o tema era dos últimos dias, depois fez dos últimos anos, mas se formos só cingir, se formos cingir só ao mês de junho, o mesmo pessoal que ainda assim é claro e notório e público de que está aquém das necessidades, não é? O número de pessoas. Portanto, só neste último mês, Évora teve que dar resposta, e os serviços da Câmara, à queima das fitas, à questão da Évora Wine, aos Santos Populares e à Feira de São João. Com todos os impactos que isso tem, e quem disser o contrário. Portanto, a gente bem que pode fazer mais rotas, não é? Bem que se pode fazer mais rotas, mas o pessoal é o mesmo. Há digamos assim, um desvio natural para dar resposta a estas várias iniciativas, que depois têm impactos, e depois na segunda volta gostaria de colocar mais 2 ou 3 aspectos. Luís Pardal, a Patrícia fala da pressão sobre a cidade, sobre os serviços, sobre a produção de lixo, e diz, podem fazer mais rotas, mas as pessoas são as mesmas. Então, há um problema, há soluções, o que é que tu achas? Que realidade é que tu descreves? A verdade é sobre a limpeza, como o Francisco aqui trouxe, a acumulação de lixo neste caso. A verdade é esta, é que noutras cidades também há pressão, noutras cidades também há iniciativas. Lisboa, nos Santos Populares. Pronto, mas não podemos Era comparar uma coisa completamente Évora com surreal. Lisboa. Não podemos comparar Évora com Lisboa. Évora também teve, ninguém diz o contrário. Ninguém diz o contrário. Não podemos comparar Évora com Lisboa, como também não podemos comparar Évora com outras cidades mais pequenas, de população de 2.000 ou 3.000 pessoas. Quer dizer, não é comparável. A realidade é que eu vejo sistematicamente a Câmara Municipal a apontar problemas, não é? Há problemas disto, há problemas que as pessoas depositam o lixo no chão, há problemas de constrangimentos orçamentais, mas vejo muito pouco, ou para dizer, não vejo nada em termos concretos para apresentar soluções. Não vejo. A realidade é esta. Quer dizer, e há determinadas matérias que podem se concretizar, que têm impacto e que não têm um custo assim tão elevado. O lixo é um problema, por um lado, e o lixo é um negócio, por outro. E bem sabemos que as câmaras municipais pagam imenso para toda esta questão do ciclo do lixo, digamos assim. A realidade é que, enquanto a Câmara Municipal não admitir que tem de investir nesta área, e esta área é um problema, e é um problema, porque quer seja no centro histórico, quer seja em todos os bairros, e agora, ultimamente, até nas aldeias e nas vilas, portanto, nas freguesias do nosso concelho, está cada vez a ser mais sentido. E, portanto, a Câmara Municipal tem de fazer uma alteração orçamental e colocar ali mais dinheiro. Não basta só contratar mais pessoas, porque é fundamental, mas tem que aumentar de uma forma substancial, mesmo, por um lado, e por outro lado tem de haver uma reorganização. E quando falo em reorganização, é, por exemplo, uma fiscalização reforçada. Era preciso que a Câmara
passasse uma mensagem para a população de que está a reforçar uma equipa de fiscalização. Bem sabemos que não podemos ter um fiscal em cada contentor. E ter um fiscal 24 sobre 24 horas, se calhar também não é a solução. Mas era importante haver um reforço da fiscalização e, ao mesmo tempo, passava-se esta mensagem. Por outro lado, a situação mais barata, mas que por vezes tem impacto, é a reorganização de alguns contentores. Há contentores que estão localizados em sítios que não lembram ao diabo, desculpem lá. E quem faz esta alocação, a localização dos contentores é a Câmara Municipal. Bem, a dificuldade que é mudar um contentor por uma carga burocrática interna da Câmara Municipal é enorme. É enorme. E como é que isto se combate? Combate-se que a unidade de higiene e limpeza da Câmara Municipal tem 140 pessoas, não pode ter um técnico superior. Tem que ter uma equipa técnica de técnicos superiores, dedicados, focados, a pensar estas questões também de uma forma mais estratégica. Porque se está assente numa base operacional e com pouca coordenação, nunca vai resultar. E é preciso mesmo haver esta reorganização. Depois, por outro lado, já ouvimos o Presidente da Câmara dizer várias vezes, e eu concordo com ele, e aliás já propusemos isso também, que é a criação de centros de depósitos. Alguns aqui no perímetro urbano da cidade, pelo menos uns 4, um centro de depósitos. Mas quer dizer, ouvimos esta concordância por parte da Câmara Municipal, mas depois não há concretização. O que é que isto contemplava? Que seria a ideia errada de que a pessoa tem um colchão para meter no lixo e que vai à GESAM e vai pagar 200 euros. Isto precisa de ser esclarecido, isto precisa de ser desmistificado. E, portanto, com a criação destes centros de depósitos, seria mais uma peça nesta engrenagem, que é complexa e multifatorial, seria mais uma peça para ajudar. E depois, as questões da comunicação. É fundamental. Se a Câmara tem dinheiro para mandar fazer outdoors e cartazes para esta questão de comunicar isto, que é, quer dizer, se tem um sofá, o que vai acontecer a isto, ou que pode recorrer a isto, esclarecer isto, criar placas informativas e de sensibilização junto dos contentores. Quer dizer, isto não é... A Câmara Comunista de Arraiolos tem isto. Quer dizer, isto não é aqui uma questão partidária, é uma questão de organização interna. E aqui atribuo a culpa política na questão da organização da estrutura. Nessa questão, Francisco Brito, também a empresa que faz a gestão dos resíduos também não tem primado pelo esforço de comunicação nos últimos, desde que foi instalada, por aquilo que nós podemos observar, e falando até em causa própria. Mas a limpeza não se resolve só... Costuma-se dizer que qualquer problema tem um problema de comunicação, mas as coisas às vezes não são bem assim, não é? Há outros aspectos que se levantam. Neste caso da limpeza e da acumulação de lixo, que soluções é que podem ser encontradas? Ou pode passar por, aí sim, dizer claramente, por exemplo, à população que não há uma solução que resolva o aumento exponencial de produção de resíduos que existe atualmente e que é necessário mudar comportamentos, ou deve encontrar-se uma outra solução entre parcerias também com entidades privadas que possam fazer limpeza, ou empresas que estejam disponíveis para isso e que estejam no mercado? Bem, eu para já Atenção, lembrando os riscos do cenário de Nápoles, não é? Atenção, temos de lembrar sempre, como o Luís Pardal aqui disse, lembrou que o lixo também é um negócio, não é? Sim, mas é importante diferenciarmos aqui a recolha do lixo da limpeza em si, portanto são áreas... Eu percebi que a tua chamada estava numa da recolha do lixo e não propriamente da limpeza da cidade. Portanto, não estou a falar da limpeza em si, estou a falar da recolha do lixo. E a recolha do lixo, portanto, é uma área muito específica, que consome efetivamente muitos recursos, portanto, só para depositar em aterro durante um ano, a Câmara Municipal de Évora paga mais de 1 milhão de euros à GESAM, portanto, aqui existe todo o interesse da Câmara Municipal em investir nesta área, não só para que exista um aumento da recolha seletiva, portanto, a recolha seletiva a Câmara depois não paga esses caminhões, não é? Portanto, porque a GESAM, a partir dali, depois gera lucro, por assim dizer, com a recolha dos recicláveis. Por outro lado, é preciso incrementar, ou aumentar o canal Oreca, portanto, da recolha dos biorresíduos. Porquê? Porque nos caixotes de
do lixo da zona urbana, existe um peso substancial dos biorresíduos. Portanto, as pessoas, as cascas, todas estas matérias orgânicas deitam no lixo, e isto depois é pesado, portanto, custa muito à Câmara depois em aterro. Portanto, interessa diminuir este peso, portanto, incrementar aqui isto. Portanto, é tudo investimento. Agora, agora, para esclarecer, peço-te a ti, não sei se consegues ajudar, os biorresíduos são tratados de forma diferente. São tratados de forma diferente, portanto, vão para a compostagem. A GESAM já tem uma área, investiu numa área de compostagem, portanto, e também a própria Câmara já lançou umas ilhas piloto dentro do perímetro urbano para haver essa compostagem nos bairros, portanto, in situ. E depois haver o aproveitamento desse solo, por assim dizer, para que seja fertilizante. Portanto, isto é positivo, isto é um investimento necessário e que deve haver aqui, naturalmente, a capacitação. Portanto, a gestão política, e é disso que estamos a falar aqui, a gestão política da CDU deve dar as condições à unidade de limpeza e higiene urbana para que possa desenvolver este tipo de projetos, seja pela capacitação, portanto, a nível de técnicos superiores, seja a nível de assistentes operacionais e que, de facto, estão em carência. Portanto, todos nós, aliás, eu agradeço à Patrícia por trazer aqui as minhas palavras, porque é exatamente isso que tenho vindo a defender, aqui e fora, que, efetivamente, o problema é complexo, mas isso toda a gente sabe. Portanto, nós somos os primeiros a dizer, a Câmara Municipal, toda a gente sabe que é complexo. Claro que, se calhar, na opinião pública, há pessoas que acham que isto é tudo fácil, mas isso sempre haverá para tudo. Mas o problema é complexo. Mas para isso é preciso que haja uma atitude para que realmente se resolva. Portanto, não se pode estar continuamente, ano após ano, a dizer que o problema é complexo sem haver nenhuma atitude para resolver. Portanto, nós já sabemos que a unidade de higiene e limpeza não tem o pessoal suficiente. Portanto, com o pessoal que há, é quase impossível fazer aquilo que está a ser feito. Portanto, eu tenho consciência disso, conheço a realidade, portanto, aliás, e tenho um enorme respeito por estas pessoas e estes trabalhadores que têm que muitas vezes garantir recolhas de lixo, turnos, em horas extraordinárias. Portanto, a Câmara de Évora tem que estar constantemente a pagar horas extraordinárias para conseguir fazer aquilo que tem que ser feito no cotidiano. Portanto, aqui é preciso fazer efetivamente um esforço de contratação de pessoal que vá além de suprimir aqueles que vão saindo. Portanto, aqueles que saem por baixa, há muitos deles prolongada, e aqueles que saem por reforma. Portanto, os concursos é preciso efetivamente conseguirem atrair pessoas. E a Câmara de Évora, naturalmente, abrir concursos não para a classe 1, para o escala 1 de assistente operacional, mas se calhar aqui fazer um esforço orçamental para conseguir dar mais condições e melhores condições remuneratórias a estas pessoas. Porque merecem, é um trabalho muito físico, é um trabalho que acontece fora de horas. É um trabalho que efetivamente é indesejável para muitas das pessoas pelas características que conhecemos. Quem define as portanto, carreiras e os salários não são as câmaras. A Câmara Municipal tem alguma capacidade de escolha. Portanto, é isso que deve jogar. Portanto, não é o Estado que vai dizer, não, vocês já contratam pessoas para a recolha de lixo em assistente operacional categoria 1. Portanto, não é isso que acontece, como tu sabes. Agora, efetivamente tem que haver este esforço. As campanhas de comunicação são relativamente baratas para este estilo de comunicação que é necessário, para esta estratégia de comunicação. Portanto, se a Câmara Municipal de Évora tem dinheiro para comprar lonas, a dizer que apoia os Santos Populares, com certeza que tem dinheiro para comprar lonas, para dizer às pessoas o que é que devem fazer com os resíduos e para poupar aqui dinheiro em aterro. Portanto, é muito dinheiro. Pelo menos 1,2 milhões de euros por ano. Se nós conseguimos tirar aqui, nem que fossem 200 mil euros, para incrementar os biorresíduos e para incrementar a sensibilização, só aqui já havia um efeito. Portanto, se daqui ainda conseguimos tirar algum dinheiro, mas para contratar pessoal, então isso seria ótimo. Agora, efetivamente, é preciso apostar não só nesta questão dos biorresíduos, mas na recolha dos recicláveis. Por exemplo, se nós olharmos para a zona urbana onde nós mais temos comércio e restauração, que é o centro histórico, vemos que existe muita produção de resíduos, muitos deles recicláveis. E muitos destes restaurantes, nós fomos falar com eles, e espaços comerciais, vêm-nos dizer logo que nós queremos reciclar, nós somos obrigados a reciclar, mas nós temos que pegar nisto tudo, temos que pôr no nosso carro e temos que nos deslocar a um ponto de reciclagem, porque efetivamente não existe aqui um canal implementado para isto e que seja eficaz. Portanto, tudo isto é investimento que pode ser feito. Patrícia, alguns municípios retomaram a recolha porta a porta. Será que isso pode ser a solução? E será que isso ainda é viável para um município como Évora? Eu acho que se tem que avaliar em função das características de cada município e da realidade concreta. Eu queria aqui sublinhar, primeiro, voltar a sublinhar um aspecto, que é dizer que nada tem sido feito ou que uma estratégia não tem vindo a ser trabalhada. Eu acho que é injusto
e falta de rigor. Ainda há pouco estava a colocar esta questão no âmbito do PT 2030, estamos a falar de 5 milhões, numa visão estratégica de investimento nesta área. E agora, claro, o Luís e o Francisco podem dizer lá vem a história do dinheiro, mas tudo o que aqui apresentaram, com mais ou menos valores, implica investimento. Desde as campanhas de sensibilização, que concordo que são essenciais, porque hoje temos um problema também de consciência das pessoas individualmente consideradas e coletivas em termos de empresas, de comércio, de contribuírem também para este problema que não é fácil resolver, até às questões de renovação de frotas, de materiais, pronto, tudo isto que aqui se tem falado implica dinheiro. Ora, nós o que é que assistimos? Para além daquilo que falei inicialmente, não vou repetir, do orçamento que o município tem, não responder efetivamente àquilo que é a realidade do município, de quem aqui vive, trabalha, circula, capacidade turística, nós assistimos à RSU, portanto, à taxa de resíduos urbanos, que em 2002 era 2 euros o custo. Para o ano vai ser 35 euros. Portanto, a taxa para os municípios, sejam eles quais for, de custo que têm que assumir, é uma coisa, é muito dinheiro. Pronto, depois não se mexe em taxas, ou não se deixa mexer em taxas. Entendes que o Pronto. dinheiro que está a ir para o tratamento não pode ser aplicado a montante, é isso? Não, o problema é que se gasta ali, não se consegue gastar no outro lado, porque o dinheiro é o mesmo, não é o outro, não se inventa. É claro que depois tem que se aproveitar estas possibilidades, como eu falei, dos 5 milhões. E outras, não é? Como se tem aproveitado, aquela máquina por aí fora. Se nós temos a transferência de competências que só na área da educação, como a CDU veio a alertar durante anos, e que está comprovado, são mais de 750 mil euros de déficit entre aquilo que é o compromisso do Governo e aquilo que a Câmara tem que assumir. Se há por exemplo, as juntas de freguesia têm a valência da manutenção e limpeza dos sanitários. É a Câmara que está a assumir. Portanto, aqui está um exemplo. Se depois tudo cai em cima da Câmara, quer do ponto de vista daquilo que é por imposição, neste caso do Governo, do que é preciso vamos transferir os encargos, como sempre lhe chamamos, e depois logo se vê. É quase 1 milhão de euros, não tarda, se contabilizarmos com tudo. E, portanto, se este dinheiro está a ser investido ali, não pode ser investido nas reais competências. E, por fim, eu quase que lançava um desafio, que é, e a taxa turística? Sim. Que se tem falado. Sim. E que noutros momentos foi apresentada e não foi acompanhada. Portanto, quando se apresenta a questão da taxa turística, como é que vai ser o posicionamento dos outros? Quando se fala da questão de reorganização dos serviços, como é que tem sido o posicionamento dos outros partidos? Quando se fala da necessidade de determinado tipo de aspectos, como é que tem sido o posicionamento de outros partidos? E, portanto, não basta dizer, é preciso depois no concreto. Portanto, esta questão da taxa turística, por exemplo, num concelho como Évora, com a pressão turística que tem, que não tem sido acompanhada do ponto de vista de discussão, quer pelo PS, quer e o PSD em particular, portanto, nós precisávamos também é um dos aspectos que eu acho que também ajudaria aqui a criar investimento e orçamento disponível. Luís Pardal, para concluirmos o tema, e agarrando nesta linha que a Patrícia traz sobre aqui mais uma cobrança, a oposição poderá alinhar num município que tem esta configuração na criação de uma taxa turística em Évora, como acontece em muitos outros locais do país? Eu não falo pelo Partido Socialista, esta é a minha opinião. Sim, naturalmente. E sublinho que é a minha opinião, eu e tenho consciência da complexidade do tema, mas eu tendo a ser favorável à aplicação de taxa turística. Quer dizer, nós vamos a muitas cidades do mundo, e isto é uma coisa perfeitamente normal, e Évora tem uma grande pressão em particular e tem esta tendência de ser favorável. Não nos podemos esquecer que não há consignação de despesa, portanto, em termos de orçamento dos municípios ou das autarquias, câmaras municipais ou juntas de freguesia, mas há formas, digamos, de compromisso, respeitando aquilo que é a lei das finanças locais, e haver um reforço nestas áreas, tendo em conta a pressão turística. O que é que acontece? Nós precisamos de ter consciência de que o futuro da recolha do lixo, eu acredito que deva passar pela identificação do que é que cada um consome. Ou seja, isto tem logo um problema à partida, que é a forma de cobrança ao munícipe, não é? Ou seja,
nós pagamos a recolha do lixo na fatura da água. Ora, isto é um problema logo à partida, porque é injusto, digamos, é quase uma cobrança cega, e um dos caminhos, se por um lado é a recolha seletiva, e isso permite a identificação, não é? Ou poderá permitir melhor esta identificação do que é que cada um consome e, portanto, do que é que cada um deve pagar. Dou-vos um exemplo, não é? Quer dizer, há contentores orgânicos, de biorresíduos, quer dizer, as pessoas têm um cartão, encostam o cartão ao contentor, o contentor abre, deposita-se e aquilo é tudo registado. Óbvio, isto é caro, não é? E, portanto, o ótimo é inimigo do bom, mas é uma forma de caminhar, e para isso existem projetos piloto que eu acho que podem e devem de avançar. Nós temos concelhos vizinhos, estou-me a recordar o Portelo, que até nem sequer está associado à GESAM, está Simbal, não é? De Beja, em que tem recolha porta a porta, estou-me a lembrar em particular da aldeia de Montrigo, tem recolha porta a porta. Quer dizer, isto poderia ser aplicado em bairros da cidade, não é? Para fazer uns projetos piloto. Quer dizer, nós temos cidades no mundo e isto é um problema, o lixo é sempre um problema. Quer dizer, Bruxelas, sacos pretos de lixo espalhados pela rua por todo o lado, de uma forma completamente discricionária. Quer dizer, esse se calhar não é o caminho. E enfim, aqui em Évora então chocaria todas as pessoas. Imaginem sacos pretos de lixo espalhados pela rua por todo o lado. Em Bruxelas é assim. Quer dizer, isto é um problema. E saltando agora aqui para outra parte, para avançar aqui, para terminar. E para terminarmos, esperemos. Eu sinto que é preciso também haver uma reconciliação entre a Câmara Municipal, entenda-se aqui os trabalhadores da Câmara Municipal e os éborenses, portanto quem não trabalha na Câmara. Há aqui uma série de assuntos que estão misturados e muitas vezes os trabalhadores da Câmara levam por tabela por a cidade estar no estado em que está. A verdade é que, quer seja na Câmara, quer seja no outro lado qualquer, há trabalhadores mais empenhados e outros menos empenhados, e para isso é preciso que a Câmara esteja, digamos, mais atenta, mas esta reconciliação é importante, e é importante passar a mensagem de que Évora não precisa de estar nestas condições, o espaço público de Évora não precisa de estar nestas condições. Há outras cidades que têm igualmente pressão turística, que têm igualmente pressão urbanística, e há formas diferentes de atuar no terreno. Entramos na reta final deste Sim ou Talvez, naturalmente. Francisco, que trazes tu? Eu hoje trago um não à vitória na primeira volta da extrema-direita em França. Isto levanta várias questões, principalmente muitos perigos em relação àquela que é o posicionamento de França na Europa e na União Europeia. Portanto, ficamos atentos ao futuro, mas já com esta nota bastante negativa. Patrícia Machado? Trago um sim da grande realização que foi a Feira de São João, que terminou no passado domingo, e de facto uma saudação, valorização a todos os que contribuíram, desde logo o trabalho e o empenho da Câmara Municipal, dos trabalhadores que deram muito à realização daquela feira e todos aqueles que de uma forma ou de outra tiveram a participar e a contribuir numa feira que eu acho que é unânime, de grande beleza, vida, dinâmica, e que acho que só prestigiou a cidade e o Concelho de Évora. Luís Pardal? Um sim, não, talvez? Eu trago um sim, portanto é uma notícia desta semana em que iniciaram os trabalhos da construção do complexo, portanto da Academia de Futebol do Complexo Sanches de Miranda, portanto do Juventude. É aqui mais uma obra a iniciar na nossa cidade, e que em particular, enfim, para quem é amante do Juventude e, digamos, do desporto em geral, é um marco importante e queria aqui assinalá-lo. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez na DNFM. O encontro está marcado consigo, com o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito, de hoje a uma semana na DNFM. Cá estaremos quarta-feira às 18, domingo às 21, sempre que quiserem, www.dnfm.com. Boa tarde.